Entender direitinho a rotação de polias ligadas ao mesmo eixo é fundamental para você se dar bem em qualquer prova de física. Vem comigo que depois da vinheta eu vou mostrar para você todos os detalhes desse conteúdo. Muito bem, vamos agora para o terceiro tipo de acoplamento, que trata aqui das polias ligadas ao mesmo eixo de rotação. Então, para você imaginar essa situação, nós temos aqui um motor, então esse bloco aqui embaixo representa o motor, e aqui é o eixo de rotação desse motor. Então, na hora que você ligar esse motor, esse eixo começa a girar, e eu mostro aqui para você o sentido de giro dele, e esse ômega do motor é a velocidade angular de giro do eixo do motor. Como a polia A e a polia B estão ali fixas nesse eixo, estão soldadas nele, então elas são obrigadas a girarem juntas com o eixo. Então, na hora que esse eixo começa a girar, as rodas A e B também giram juntas. Muito bem. Agora, se nós queremos estudar o acoplamento que existe entre a roda A e a roda B, então eu pergunto para vocês, quais são as características cinemáticas, como velocidade, período, frequência, o que será, quais dessas grandezas essas duas rodas ligadas ao mesmo eixo têm em comum? Vamos notar isso então? Olha só, para a gente analisar, vou fazer assim, olha, eu vou pegar um ponto que eu vou chamar de ponto A, que está localizada na borda da roda A, que é a maior. Essa roda A, ela tem um raio que eu vou chamar de Rão. Raio maior, vou chamar de R maiúsculo, tudo bem? E a roda B, eu vou pegar aqui um ponto bem na borda dela, vou chamar esse ponto aqui de B, e você percebe que o raio de B é menorzinho, então vou chamar de R'inho o raio da roda B. Então, R'ão é o raio da roda A, R'inho é o raio da roda B. Tudo bem? Bom, se eu olhar aqui de cima, então imagina que eu coloco os meus olhos aqui em cima, olha. Então, se eu olhar isso aqui de cima, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar isso daqui. Olha só, a roda azul é a roda maior, o ponto A aqui na borda, veja só, esse é o ponto A. E aqui a roda menor é a roda B, e esse ponto aqui é o ponto B, que é, por exemplo, uma marca de tinta feita bem na borda da roda B. Tudo bem? Vamos lá, gente. O que vai acontecer? Olha, como essas duas rodas estão ligadas no eixo do motor, então você concorda comigo que elas rodam juntas. E o que significa rodarem juntas? Olha só, imagina que o meu tronco aqui é o eixo de rotação e eu posso fazer assim, olha, eu posso girar, tá vendo? Ó? Então, assim como esse eixo gira, eu também aqui posso girar, tudo bem? Beleza. Agora eu queria que você pensasse assim, olha, tá vendo esse ponto A que está uma distância R do centro? Então, esse meu braço esticado aqui, olha, e o giz que está ali na ponta, o giz que está aqui na ponta representa o ponto A aqui, tá bom? Beleza? Vamos pensar assim, moçada. Agora, esse ponto B, eu vou pegar um giz de uma outra cor aqui, ó, então faz de conta que esse ponto B é um ponto que está em vermelho, só para dar uma cor aqui para o giz, tá? Olha só então, ó, esse giz amarelo é o ponto A e meu braço representa o raio, tá certo? E aqui em cima, olha, o raio aqui ele é mais curto, ele é R'im, então vou colocar o giz mais perto de mim. Então esse giz aqui representa o ponto B, ao passo que lá na outra ponta o giz representa o ponto A. Veja, lembra que eu falei para você que as duas rodas estão conectadas ao eixo e que elas vão rodar junto com o eixo? Então olha só, quando eu começar a girar o eixo do meu corpo aqui, tá vendo? Ó, pode ver que os dois pontos também rodam juntos, tá vendo? Então o que eu posso falar? Olha só, no mesmo tempo que o giz amarelo completa uma volta, o giz vermelho também completa uma volta. E você lembra que o tempo para completar uma volta se chama período. Então o que eu posso falar? O que esse sistema, meus amigos, eles possuem aqui como característica? Olha o que eu posso falar então. Que o período de rotação da roda A é igual a quem? Ao período de rotação da roda B. Mesmo tempo que isso aqui dá uma volta, o A também dá uma volta. Meus amigos, se o período é igual, a frequência também é igual. Por exemplo, se a roda de cima der 2 voltas, a de baixo também vai dar 2 voltas, porque elas são obrigadas a se acompanharem, porque estão ligadas no mesmo eixo. Então eu posso falar que a frequência de A
é igual à frequência de B. Se você quiser enxergar isso matematicamente, basta você lembrar que a frequência é o inverso do período. Como os períodos são iguais, então as frequências também serão iguais. O que mais que elas têm em comum? Lembra que um movimento ele também tem como característica a chamada velocidade angular, que é o ângulo varrido no tempo. O que nós podemos falar da velocidade angular de um ponto da roda A e de um ponto da roda B? O que eu posso falar? São iguais também, porque velocidade angular não é o ângulo percorrido no tempo. Então, olha só, o giz amarelo representa o ponto A, o meu braço representa o raio maior. O ponto B aqui em cima, ó, mais próximo aqui, tem um raio menor, por isso que ele está mais próximo. Olha só, pode ver como eles rodam juntos, ó. Daqui para cá, por exemplo, o ângulo é 90 graus. Ó. Pode ver que quando o giz de baixo anda 90 graus, o giz de cima também anda 90 graus. Se eles percorrem o mesmo ângulo no mesmo tempo, é porque as velocidades angulares também são iguais. Então eu posso falar aqui ômega A igual a ômega B. Caso você queira uma explicação matemática para isso, basta você lembrar que ômega, velocidade angular, é o quê? Quando esse ponto dá uma volta completa, ele anda 360 graus ou 2π radiano. E o tempo gasto para completar uma volta é o período. Então, se você tem períodos iguais, então as velocidades angulares também serão iguais. Beleza? Agora, moçada, e com respeito à velocidade linear? Olha só, meus amigos, preste atenção então. Esse ponto A que você está vendo aqui, olha, ele também tem uma velocidade linear, que é representada por esse vetor VA. E B também, olha, você sabe que a velocidade é tangente à curva, então esse ponto B também tem uma velocidade. Vou representar aqui para ficar melhor o desenho, ó. Então faz de conta que o B está aqui, olha aí a velocidade tangente à curva, VB, tá bom? Velocidade linear do ponto B. E aqui eu vou representar aqui, eu acho que fica melhor, ó. Vamos colocar o ponto A aqui. Então como é tangente à curva, olha aí o vetor velocidade que representa o A. Meus amigos, o que você pode falar sobre a velocidade linear? Olha a expressão que eu estou usando, velocidade linear. Meus amigos, a palavra linear lembra o quê? Linha. Então, a velocidade linear pode ser entendida como sendo a velocidade com que uma linha, velocidade com a qual uma linha é percorrida. Meus amigos, o ponto A e o ponto B, eles sempre se acompanham, não é verdade? Ó, o ponto B, tá, o ponto A está aqui embaixo, é o giz aqui de baixo, o ponto B é o giz aqui de cima. Pode ver que ao mesmo tempo que o giz de baixo dá uma volta, o giz de cima também completa uma volta. Só que você percebeu que quando o ponto A, aqui embaixo, ele completa uma volta, ele anda toda essa linha aqui, olha. A linha percorrida pelo A é bem maior que a linha percorrida pelo B. Você consegue perceber isso, né? Olha a linha de B em verde aqui, olha a linha de A em vermelho como é maior. Então, no mesmo tempo, o corpo A, o ponto A aqui embaixo, percorre uma linha maior. Então, o que nós podemos falar sobre essas velocidades? Cuidado! A velocidade linear, ou seja, a velocidade com que esse ponto A varre a linha, é maior do que a velocidade que o ponto B varre a linha de cima. Então, nesse tipo de acoplamento, as velocidades lineares são diferentes. Quer dizer, aquele ponto que pertence a uma circunferência de maior raio vai ter maior velocidade linear. É como se fosse uma corrida desleal, não é verdade? Eu tenho aqui, ó, o giz representa o piloto, né? O giz A representa o piloto e o outro giz representa o outro piloto. Então pode ver, olha, veja que esse piloto aqui, ele sempre tem que acompanhar esse piloto que está mais por dentro, ó, tá vendo, ó? Então veja que para ele conseguir sempre estar lado a lado com ele tem que ser mais rápido, porque a volta que ele completa é maior. Tudo bem? Então, por isso que a velocidade linear de A é maior que a de B. Então, toma cuidado. Nesse tipo de acoplamento, o período é igual, tempo para esses dois pontos completarem uma volta é o mesmo, a frequência é a mesma, a velocidade angular é a mesma, mas a linear é diferente porque ela depende do raio. A única possibilidade de velocidade linear VA do A ser igual a de B é essas rodas terem o mesmo raio. Caso elas tivessem o mesmo raio,
Veja que as linhas, o tamanho de uma volta seria igual para as duas, então a velocidade linear também seria igual para as duas. Tudo bem até aí? Tranquilos? Muito bem. Agora, uma aplicação imediata desse caso é o que acontece para pontos localizados em latitudes diferentes na Terra. Olha que interessante essa análise, moçada. Olha só, imagina então que você tem aqui uma pessoa que vive no plano equatorial. Então, o plano equatorial é como se fosse um enorme disco de raio Errão. Errão seria o raio da Terra. Tudo bem? Então, imagina que essa pessoa ela vive numa cidade localizada na linha do Equador, por exemplo. Alguém que vive na cidade de Quito, no Equador. Tá bom? Agora, imagina uma outra pessoa que vive numa latitude que corresponde, por exemplo, ao Trópico de Câncer. Tá? Então, essa pessoa que está numa latitude maior, você sabe que o Equador tem latitude 0 grau? Vamos imaginar que essa latitude aqui seja uma latitude, por exemplo, 45 graus, tá bom? Vamos imaginar isso aqui. Então, essa pessoa que vive nesse paralelo 45, latitude 45, ela vive em cima de um disco de raio Errinho. A pessoa que vive no Equador, ela vive em cima de uma plataforma que tem raio Errão. Fazendo a comparação, a pessoa que vive no plano equatorial é como se fosse uma pessoa em cima do discão de raio Errão. E a pessoa que vive aqui, por exemplo, nesse paralelo 45, ela vive numa plataforma de raio menor, Errinho, como se fosse esse disco. Então eu pergunto para vocês assim, o que essas pessoas têm em comum? Olha só, não importa se eu vivo no Equador, se eu vivo num dos trópicos, se vivo em qualquer outra latitude, nós sabemos que o dia tem duração de 24 horas, independente se eu estou no Equador ou em qualquer outra latitude. Então eu posso escrever o seguinte, que o período de rotação da Terra, você lembra bem, que é 24 horas. Quer dizer, a duração de um dia para quem vive no Equador é a mesma para quem vive, por exemplo, nessa latitude 45, 24 horas. Então, moçada, o que mais que eles têm em comum? Eles vão ter a mesma frequência. Frequência não é o inverso do período? Então, veja, qual seria então a frequência, moçada? Inverso do período, como o período é 24 horas, fica 1 sobre 24, hora a menos 1. Porque a hora está aqui embaixo, fica hora menos 1. Essa seria a unidade da frequência, tá bom? 1 sobre hora é hora menos 1. 1 sobre 24. Agora, o que mais que eles têm em comum? Eles têm em comum também o fato de terem a mesma velocidade angular. Pode ver, ao mesmo tempo que esse cara completa uma volta em 24 horas, esse também dá uma volta em 24 horas. Então, eu posso falar que a velocidade angular de quem vive no Equador é a mesma de quem vive nesse trópico, eu vou chamar de T. E quanto vai ser essa velocidade? Vai ser igual a da Terra. Esse cara aqui completa uma volta ou 2π radiano. Em quanto tempo, gente? 24 horas. Qual seria essa unidade? Essa unidade seria radianos por hora. Essa seria a unidade. Então, a velocidade angular de uma pessoa que vive no Equador é igual à velocidade angular de uma pessoa que vive no trópico, que é igual à velocidade angular da Terra, que é 2π sobre 24 radianos por hora. Agora, a única coisa que difere os dois é quem, gente? A velocidade linear. Então, mais uma vez, se você olhar de cima, o que acontece? Essa pessoa que vive aqui no Equador, que eu vou chamar aqui de ponto E, tá vendo aqui, ó? Ele tem que descrever uma circunferência maior de raio Errão. Já aquela pessoa que vive nessa outra latitude que eu chamei de trópico, ela pertence a uma circunferência menor. Então, o que eu posso falar? Bom, a gente sabe que o sentido de rotação da Terra é esse. Então, se eu for representar o vetor velocidade linear, olha ele aqui, ó, a velocidade linear ou escalar sempre tangente à curva. Então, aqui VE é a velocidade linear ou escalar de uma pessoa que vive no Equador. E aqui, olha, VT, tangente à curva, é a velocidade de uma pessoa que vive no trópico. Elas estão girando e eu representei essas velocidades aqui para você. O que eu posso falar sobre VE e VT? Veja, a pessoa que está no Equador, ela tem que completar toda essa volta aqui, gente, ó. Toda essa volta aqui vai dar quanto? No caso aqui, essa volta completa é 2πr. O comprimento dessa circunferência é bem maior do que o comprimento dessa outra circunferência. Logo, você pode falar o quê? Que VE
é, no caso, maior que VT. Pelo fato desse raio ser maior que esse, então a velocidade linear, a velocidade que ele descreve essa linha, é maior aqui no Equador do que em qualquer outra latitude. Muito bem, então só para mostrar para você como é que você faz para calcular essa velocidade VE, olha só. Então essa velocidade linear de uma pessoa que vive no Equador, vamos lembrar, gente? Então, olha só, quando esse cara completa uma volta, ele percorre toda essa circunferência. E o tamanho da circunferência é quanto, gente? O ΔS, então, a ser percorrido, é 2πr, que é o comprimento da circunferência. R seria o raio da Terra, dividido pelo tempo. Quanto tempo ele demora para completar uma volta? Você sabe que o tempo de uma volta é o período. Então, meus amigos, olha, no caso, ele teria que fornecer para você o valor do raio da Terra. Então, a gente sabe que o raio da Terra é aproximadamente 6.400 quilômetros. E o período de rotação da Terra é 24 horas. Nós já vimos isso aqui. Então, como é que fica isso? Olha só, 2 vezes π, o raio é 6.400 quilômetros, dividido por 24 horas. Bom, como a gente vai fazer um cálculo aproximado, vou aproximar esse π para 3, tá bom? Como é que vai ficar isso, então? A velocidade de uma pessoa que roda junto com a Terra, que vive aqui no Equador, vai ser quanto, gente? Olha só, 2 vezes 3 vai ficar 6 vezes 6.400 quilômetros dividido por 24 horas. Nós podemos simplificar aqui, o 6 e o 24 fica 1, aqui fica 4. 6.400 dividido por 4, essa velocidade é em torno de 1.600 km por hora. Então, uma pessoa que vive na linha do Equador, por exemplo, uma pessoa que vive na cidade de Quito, no Equador, ela roda junto com a Terra com uma velocidade de 1.600 km por hora. E essa é a maior velocidade linear que um ponto pode ter na Terra. Porque em qualquer outra latitude essa velocidade vai ser menor. Por quê? Porque compara, o raio aqui é bem menor que o raio da Terra. O raio dessa plataforma, por exemplo, nesse trópico aqui, o raio é bem menor. Então esse valor aqui vai ser menor. E na hora que você diminui esse valor aqui, a velocidade também diminui. Por quê, gente? Lembra que o período é o mesmo, 24 horas, mas o raio vai ser menor. É por esse motivo que a velocidade de um ponto localizado no Equador, a velocidade linear, é maior do que a velocidade em qualquer outra latitude, que eu vou chamar de VL. Tá bom? Beleza, moçada? Então, só para você ter uma comparação, para você entender melhor a ideia. Maravilha, então? Beleza? Então agora, moçada, nós vamos reunir todos esses casos que a gente viu na teoria e começar a resolver exercícios. É claro que nesses exercícios a gente sempre acaba complementando a teoria, né? Sempre trazendo algo novo para vocês, então não perde não, vai valer muito a pena você acompanhar a solução de problemas. Valeu, pessoal, grande abraço!